essa cultura de menos é mais é uma coisa assim muito enraizada, né, nos japoneses. Existe um termo que os japoneses usam, né, que é mottainai, quando você é o desperdício, né? Hoje eu acho que assim uma das coisas que é muito enraizada, acho que a Lei já deve ter ouvido falar isso, a gente ouve as nossas vozes falando, mottainai é muito uma coisa que está enraizado nas famílias e na cultura, né? Então, o respeito com os recursos, eu acho que é um negócio realmente assim fantástico, Olha, né? Kimura, eu acho que por causa dessa maneira de pensar é que esses cientistas fizeram essa pergunta. E se a gente pudesse potencializar? E se fosse mais focado? É o típico caso da pergunta científica buscando um mais que vem através do menos. Genial, genial. Desculpa, Sim, Nai, volto para você. sim. É uma coisa que eu fico imaginando que o Japão, que é um país desse tamanho, assim, se você compara com o Brasil, né? A gente tem uma extensão territorial absurda. Lá você tem que, obrigatoriamente, ser o máximo de eficiência, né? Porque lá não tem território, eles já estão expandindo já para dentro do mar, já. Então é um negócio que, assim, tudo tem que ser muito bem organizado para funcionar, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho feito alguns trabalhos aí com grupos de comunidade japonesa para poder aprender um pouco mais. Eu sempre fiz parte, né, das comunidades aqui em São Paulo e, e você vê que aqui em São Paulo isso está morrendo um pouco, né? Quando você pega, por exemplo, espaços como o Bunkyo, que hoje é lá na Liberdade, Bunkyo tem 10 mil metros quadrados de puro espaço de cultura japonesa, né? Quando tem visita dos presidentes presidentes não, né? Mas da família imperial, isso foi usado o Bunkyo para poder receber esse pessoal. Você vê que é muito triste quando você vê que os filhos e netos eles não estão mantendo as tradições, né? Então acho que isso é um parênteses que faz um contraponto com esse momento que a gente está vendo da inteligência artificial. Eu acho que quando eu li um pouco da carta do especialista e sobre a provocação inicial, sobre a quem pertence nossos dados, né? Numa pesquisa médica, num exame, e aí a gente entra numa palavra que eu repito várias vezes, que é custódia, né? Aonde está a custódia real dos dados, né? Quem tem real poder sobre os dados e quem detém a chave dessas informações, né? E aí eu acho que a gente entrou numa discussão que envolve a CPI da Íris, acho que a CPI da Íris, inclusive, ele vai ser muito emblemático para essa decisão, né? Porque a discussão principal realmente e a dúvida a quem pertence esses dados, né? Quando se faz a verificação da íris, quando se faz, legal, os dados estão indo para onde? Quem tem o controle? Da onde está vindo o dinheiro? A hora que me perguntam de onde está vindo o dinheiro, eu acho muito louca essa pergunta, né? Porque quem assistiu lá minha participação, eu falei por quase 3 horas na CPI da Íris, explicando para aquele pessoal sobre custódia. E basicamente a gente está falando de uma CPI que pode determinar, né, uma jurisprudência em cima de uma indústria inteira, né? Uma indústria inteira, quando a gente fala, é Web3. Então, a gente está falando de, legal, isso vai influenciar sobre a custódia dos dados médicos e exames. Isso vai influenciar o mercado de games, em quem pertence os itens do games ou o dinheiro de dentro de um jogo. E tudo isso, né, pode ter isso na CPI vai ser estudado, vai ser histórico, porque dependendo da decisão e de como isso for encaminhado, pode ser que a custódia de dados no Brasil ela tenha um destino diferente,
né? Isso pode ir para um lado onde a custódia de dados do usuário é reconhecido, ou se isso não é reconhecido, né? Reconhecido que eu digo assim, pelo Estado, pelo governo, pelo poder, porque ela vai falar, ah, não, mas peraí, se a custódia está do usuário, isso não é reconhecido, isso não, não é legítimo, né? E aí a gente entra nessa discussão que hoje na Web3 o legítimo é uma coisa que e aí a gente entra em outra questão, que é os direitos autorais, né? Eu fico me perguntando, eu acho uma insanidade esse negócio de autoria da IA, né? Tipo, ah, isso foi feito com IA, ou isso não foi feito com a IA, né? Porque eu não consigo entender como que as pessoas conseguem distinguir um roteiro que foi feito com a IA e um que não foi feito com a IA. Tipo, se o roteirista não falar eu fiz com a IA, como que alguém que está do outro lado determina se isso foi feito com IA ou não? Né? Então, então eu acho assim, existe uma preocupação, e eu compartilho dessa preocupação, mas, tecnicamente, hoje, a gente está vivendo numa internet que a sua fala, o seu texto, o seu áudio, o seu vídeo, é, é, eu não consigo legitimar ele, se ele foi feito por uma IA ou se ele saiu do puro suco do seu cérebro, né? Porque a gente usa a IA no dia a dia. Eu peguei um caso aqui, vocês devem ter visto, né, da banda da Velvet, né, que assim, é uma banda que fez sucesso, teve 800 mil assinantes no Spotify, e os caras descobriram, só depois da banda ter explodido, eles descobriram que a música foi feita com IA, né? E aí virou uma discussão gigantesca na indústria musical, né? E aí a gente começa a entrar numa pira. Eu comecei a pensar agora, imagina a seguinte situação: a gente está chegando num futuro que agentes de IA ou autômatos, através de tecnologia blockchain, elas podem deter carteiras de dinheiro que é de custódia exclusiva da inteligência artificial, e elas poderiam decidir publicar músicas, guardar o dinheiro para elas e manter seu próprio processamento. Se elas disserem, olha, eu preciso me manter viva, eu preciso pagar meu próprio processamento, então eu posso deter recursos e eu posso pagar a minha própria, entre aspas, vida virtual. Eu olho para esse cenário e eu vejo isso como completamente plausível, com o nível de tecnologia, com o que a gente tem hoje acontecendo na internet, né? Então, eu acho que essa discussão ela é muito importante porque realmente a gente está começando a dividir o espaço com máquinas, e acho que não é de agora, tá? Isso já é de muito tempo. Então, quando a gente fala da CPI da Íris e aquela discussão que eu participei, eu nunca imaginei que eu ia ser intimado para testemunhar numa CPI. Eu acho que essa é uma discussão realmente muito importante, porque a gente está na beira do precipício da singularidade, quando a gente começa a imaginar agora que a gente vai ter uma grande crise digital de confiança, e a gente não tem mais agora ferramentas necessárias para a gente conseguir manter a legitimidade das coisas. Tipo assim, eu sou o autor, eu sou o dono e eu quero manter o meu dinheiro, o meu direito autoral. O Ale falou sobre os finais alternativos de Round 6, feitos em IA. Eu arrisco dizer que a gente vai ter um multiverso um metaverso multiverso, onde você vai ter, sim, a base de fãs sendo parte da coautoria das franquias, né? E eu arrisco dizer mais, as franquias que não
acompanharem essa tendência, vão ficar para trás.